Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio de Educação e Tecnologias. Eu sou o professor Odmarcos Schurkin e falarei sobre a maêutica com as TICs, inteligência artificial e cliques, protagonismo estudantil na era da informação ubíqua. Eu sou formado em filosofia, e pedagogia, tenho mestrado em novas tecnologias na educação, atuo como professor de filosofia e pedagogo na Secretaria de Educação do Estado do Paraná e também sou professor tutor na pós-graduação do Instituto Federal do Paraná na pós-graduação. Muito bem, é uma grande alegria, uma satisfação estar com vocês e hoje nós vamos falar sobre filosofia, tecnologias e ontologia, ou seja, o estudo do ser. Pois bem, então eu já falei o título, aqui alguns dados que eu tenho para depois vocês buscarem, fiquem à vontade de fazer perguntas. Pois bem, então vamos começar fazendo uma viagem, né, lá para nossa área de conceitos. Então, o século XXI é marcado pela formação de um novo paradigma. O que é esse paradigma? Né? O que é paradigma? É como se fosse uma onda que ganha todo o mundo, não fica ninguém e nada para fora. E a maêutica? A maêutica significa parto. E no nosso caso, parto das ideias. Eu vou dizer para vocês da onde que eu trouxe esse parto das ideias. Eu, desde a minha graduação em filosofia, eu trabalho com essa maêutica, né? Com esse parto das ideias. Assim como Sócrates fazia lá no século IV, eu também tento fazer, mas com a ajuda de alguns autores, alguns escritores, da própria filosofia, da psicologia e também da pedagogia. Pois bem, então para ilustrar, né, para nós entendermos, né, essa fala, esse propalado, então eu começo com uma citação e eu vou usar muitas citações de forma autoral que eu mesmo desenvolvi a partir de alguns pensadores. Então, esse paradigma, né, ele é marcado pela utilização das tecnologias de informação e comunicação, que agora nós também chamamos de tecnologias digitais de informação e comunicação, que marcam as primeiras décadas do século XXI. A comunicação e a mobilidade destacam-se nesse cenário do novo paradigma, né? Então, a nossa informação é ubíqua, é instantânea, é um feito assim de muitos séculos, né? Nós conseguimos essa proeza nos dias atuais. Então é comum modelos tornar-se obsoletos rapidamente, com uma superação de técnicas, procedimentos, processos e a cada momento mais complexos. Então dizer qual é a tecnologia atual é uma aventura, né? É muito difícil dizer o que é inovador, o que é novo, né, nos dias atuais devido a essa esse movimento rapidíssimo, né, deixar obsoleta vários equipamentos. Então, eis a era da obsolescência, as velocidades são imagináveis quando eu falar em termos de comunicação, a tornar o tempo e espaço medidas virtuais. A informação brota como se fosse um piscar de olhos e de um clicar. Eis a nossa intenção pedagógica. Aqui nós vamos falar um pouquinho desse clicar e esses significados e essas consequências desse clicar, quebrando-se o velho paradigma do pensamento linear, do pensamento cartesiano, né, que se arrastou
por muitos e muitos séculos. Enfim, vive-se um novo momento histórico. Eis a era da conectividade e da ubiquidade. Eu fiz um texto em 2020 e está aí estampado para vocês. Então, é, a, essa conversa nossa sobre as tecnologias de informação, comunicação, agora tecnologias digitais de comunicação, internet, mais a inteligência artificial, são elementos desse novo paradigma, né? Por meio de tics e touches, nós conseguimos conectividade, quando conseguimos ubiquidade da informação. Essa informação imediata que nós conquistamos, é, ela, ela redimensiona e ressignifica a presença. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, então, de uma forma assíncrona, nós também temos formas síncronas, diretas, né? E aí o que, que nós temos, né? O que, que se observa nesse paradigma, né? Nessa onda, né? Que nos envolveu, né? Nós temos um mundo real e um mundo virtual. E a cada momento nós estamos mais nesse mundo virtual, né? Deixando o mundo real. Então nós estamos até nos tornando míopes, nós estamos tendo problemas aqui com a nossa cervical. Imagino que um antropólogo daqui a alguns séculos vai constatar, né, tudo isso, né? Espero que não, que nós mudemos. Então, numa forma muito imparcial, numa forma muito impessoal, sem pessimismo, sem alarmismo, mas sem entusiasmo, nós vamos falar sobre essas facilidades dos cliques e dos touches. O que, que nós podemos conquistar é, é, com com esse movimento, né? Pois bem, então, dentro desse contexto, desses tics, desses cliques, desses touches, como professor de filosofia, como pedagogo e como tutor da pós-graduação, nós buscamos um protagonismo estudantil, ou seja, as metodologias ativas para tornar os nossos estudantes criadores. E uma dessas técnicas é utilizar, né, os TICs, a inteligência artificial, mas com um recurso essencial que vem lá do século IV a.C., ensinado pelo nosso mestre Sócrates, o parteiro das ideias, nesse novo paradigma. E é possível nós termos a maêutica, nós desenvolvermos esse ouvir, fazer esse parto das ideias, já que a maioria das pessoas, melhor, não gosto de generalizar, né? Já que as pessoas estão se envolvendo no mundo virtual e deixando o mundo real, então Sócrates lá no século IV, ele não deixava, a técnica dele era fazer as pessoas buscarem ou lapidarem o seu próprio conhecimento. Ele não entregava a resposta, mas ele sempre respondia com uma outra pergunta. E dentro desse quesito, né, dessa teoria socrática, eu também utilizo, né, Pedro Demo, o professor José Morran, é, o professor Pedro Demo, por quê? Assim como Sócrates ensinava as pessoas a desenvolverem o seu próprio conhecimento, ele era um parteiro. Pedro Demo também nos ajuda a fazer isso. Ele nos ensina que nós, professores, devemos ser pesquisadores, cientistas, para tornar nossos alunos pesquisadores e cientistas. E dentro desse, de novo, eu redundo aqui, intencional, como que eu vou fazer tudo isso com esses TICs, com a inteligência artificial, né? Ah, outros pensadores que eu também gosto de seguir, de me apropriar, são fundamentos para o meu pensamento, né? Os meus partos das ideias, né? Com esses pensadores, Andrew Finberg, que ele falava que nós podemos usar as tecnologias
seja aonde ela for feita, mas nós não devemos nos apropriar ah, dessa tecnologia com a essência da onde ele vem. Por exemplo, nós vamos comprar um automóvel, ele é um automóvel. Eu não preciso falar inglês ou alemão conforme a origem dele. Então, essa é uma ideia, né? De Finberg. É um filósofo da tecnologia. E também, falando em tecnologia, eu não poderia deixar de falar do professor Álvaro Vieira Pinto sobre a necessidade de nós desenvolvermos a nossa própria tecnologia. Não é uma tarefa fácil, é algo muito. É, é, é uma tarefa hercúlea, né? Nós desenvolvemos, nós estamos nos dias atuais, né? Agora, em 2025, nós estamos percebendo, né? Como nós é um perigo nós dependermos totalmente, né? De tecnologias de outras nações, outros países, mas pelo menos nós, em um momento de contingência, nós precisamos ter a nossa, né? Então, esses TICs, essa inteligência artificial, ela pode ser usada. Meus alunos, seja lá do ensino fundamental, do ensino médio até a pós-graduação, me perguntam, professor, posso usar a inteligência artificial? Claro que você pode. Posso usar as tecnologias? Claro que você pode. Inclusive, nós sabemos que recentemente nós tivemos a proibição do uso do celular em sala de aula, a não ser com a autorização do professor, mas essa autorização eu gosto de dizer que ela deve vir junto com ouvir. Reservar um tempo para que todos possam se apropriar da sua inspiração e a sua intuição. O meu medo é que esse pertencer mais ao mundo virtual, ah, essa essência humana começa a ser deixada de lado, a inspiração e a intuição, e nós deixarmos nos levar totalmente por esse mundo virtual. Então, mesmo lá do século IV a.C., né, é essencial nos dias atuais, com todas essas tecnologias, ouvir. Professor, mas parece tão quixotesco, tão romântico. Sim, ouvir. Ouvir é algo fabuloso, é encantador, é, transforma. Porque o constante ouvir docente, aliado à disposição inovadora docente, pois o dia a dia de um professor é marcado por inúmeras perguntas. Questionamentos que envolvem curiosidades, dúvidas, incômodos, fragilidades, incertezas de seus aprendizes, desde a educação infantil ao pós-doutorado. Eu tenho certeza que todos nós, professores, passamos por essas situações. Assim, o professor deixa de ser aquele profissional que apenas professa, professor, professar, conteúdos de informações e passa a ser um ensinador, do inglês o teacher, e o estudante tornando-se um perguntador aprendedor. Sócrates fazia isso. O professor Pedro Demo faz isso. O professor José Moran faz isso. E Finberg e Vieira Pinto, eles fazem isso dentro de um posicionamento estratégico. Pois bem, então, ontologia, humanização com essas tecnologias. Com a inteligência artificial, sim, é possível vir. Mas como? Né? Sem euforia, sem pessimismo, o professor vai se tornando um curador. Ele também é o mediador dentro do protagonismo estudantil. O estudante vai criando com essas tecnologias. Lembra que eu falei da inspiração, da intuição? Nós precisamos ouvir e deixar um espaço para que isso aconteça. E quando isso acontece, por exemplo, da curadoria, o escolher o que é melhor para o momento, o que é melhor para aquele grupo,
talvez não seja bom para A, mas pode ser bom para B, para X, Y, momento, contingências, enfim. Entende-se que seja profícuo compartilhar experiência e momento histórico, a fim de contribuir para a coleta de dados e informações para se produzir conhecimentos e inteligência para a construção de um legado e um retrato histórico fenomenológico, para a possibilidade de se produzir um relato, uma obra cognitiva, fidedigna ao cenário relatado. Um texto que eu fiz em 2021. Então, lá na pós-graduação, eu tenho alguns estudantes que são engenheiros, alguns são advogados, outros são técnicos, e eles estão buscando aprender, né, ou desenvolver a docência para ensinar o engenheirês, o direitês, me perdoe aqui os neologismos, né? Mas assim é uma maneira mais lúdica de nós falarmos. Aprender o medicinês, o psicologês. E aí eu tenho falado assim, como eles têm que fazer um TCC com uma tecnologia, se aproprie de uma tecnologia ou inovem com uma tecnologia, o que vocês podem fazer com ela, né? Busque inspiração, o que você pode fazer para transformar, para facilitar, ajudar no seu trabalho, nos seus estudos, nas suas pesquisas, né? Inclusive a inteligência artificial. Ela pode ser um auxílio, jamais ser um fim. E aí sim, nós com ontologia, ouvindo, respeitando, tolerando, para que nós tenhamos esse protagonismo, no caso aqui com as tecnologias. Então eu vou falando alguns exemplos. Então, a ideia aqui, a participação filosófica aqui do nosso encontro, do nosso simpósio, que eu tenho certeza que temos aqui pesquisadores, autores, palestrantes notáveis. Eles vão trazer inúmeras aplicações com as suas expertises, possibilidades, perspectivas, e tudo isso, o dialogar com as carências e fragilidades do ser vai caber em cada trabalho, em cada situação que nós utilizarmos a tecnologia. Valorizar, olha só que lindo, a riqueza da voz. Algo humano, embora a tecnologia, a inteligência artificial faça, mas essa voz humana, extremamente humana, que vai além do ouvir, do escutar, mas do assimilar. A, a alegria, a felicidade da escuta, que seja, que também, ao meu ver, filosoficamente, é mágico, é encantador. E aí sim, eis o pertencimento entre as tecnologias, os touches, os tics e a inteligência artificial. E o desafio, o pensar e o expressar. Para nós nos tornarmos protagonistas, precisamos pensar e, depois que pensar, construir, expressar. Um exemplo aqui, eu peguei uma tecnologia que eu aprendi agora há pouquíssimo tempo, o Suno, e tem uma poesia minha, o início de uma poesia, e aí esse trabalho com a inteligência artificial faz com que nós peguemos uma poesia, um trabalho e vai transformar algo musical. E uma apropriação dessa eu fiz um trabalho com o bullying para crianças do sexto e sétimo ano e do ensino médio e do curso superior. Esse pensar, esse expressar, primeiro humano e depois com as tecnologias. Foi assim algo desafiador, mas algo muito lúdico, muito interessante, muito gostoso, né? Nós trabalhamos com tecnologia mais ontologia, ou seja, o estudo do ser, a valorização do ser, algo essencial, né? Que não muda
com o passar do tempo. Começou lá no século IV a.C., com Sócrates, e nós podemos fazer isso, né? Ah, então, quando eu falei curadoria, o último recurso que eu aprendi foi o notebook KLM. Por exemplo, tudo que eu estou falando eu posso transformar aqui em áudio, eu posso transformar aqui em mapa conceitual. Esse mapa conceitual eu posso fazer numa folha de papel com os alunos, permitir que eles construam, até mesmo com o uso do aplicativo, mas a ideia é eles criarem, eles entenderem esses metadados, assim como uma palavra cruzada, o bom e o velho caderno, a inteligência artificial, entender que é um meio, mas não é um fim, a, a importância de você ter o pensamento, o raciocínio lógico, a compreensão da complexidade do Edgar Morin, né? E mais uma vez eu falo, para nós desenvolvermos intuição, inspiração, sem euforia, sem pessimismo. Aqui alguns trabalhos que eu fiz como pedagogo, coordenador de robótica, né? Os alunos fizeram uma armadilha para mosquitos, né? Com LED, né? E aproveitando peças de computadores descartados, foi assim uma ideia bem interessante. Uns simuladores para fazer, para depois fazermos peça para impressoras 3D. Então, essa curadoria, ela ajuda bastante, né? Ter entendimento de ser um professor curador faz parte aqui da nossa, desse século XXI, desse protagonismo. E Ausubel também fala muito sobre o ensino significativo e essa significação, né, ela é muito importante quando nós descobrimos a utilização da tecnologia, e aí percebe-se que quando que é ensinado seja significativo, os aprendizes, a intensidade de perguntas aumenta. Olha só esse ouvir, né? Essas perguntas aumentando, porque de alguma forma os interesses se afloram, aumenta ainda mais quando há por parte do educador empatia, moderação, reconhecimento e empoderamento como resultado há prazer, satisfação, enfim, ludicidade no aprender, um sentimento de felicidade e encantamento, né? Que eu costumo dizer aqui. Eu, enquanto pedagogo do ensino de robótica, né, tenho incentivado muito um colega, professor Adilson Marinho, né? Ele tem muita expertise, né? E nós estamos fazendo assim uma parceria muito interessante. Olha só, né? A armadilha que eu falei para vocês. Fizemos também a utilização dos simuladores e os próprios alunos criaram, né? Então, com a inteligência artificial, com as tecnologias, os TICs, os TOTs e os cliques, né? O que nós temos feito, seja a sala de aula, laboratório, né, a utilização do celular, uma aula é, é, uma aula convencional, né, dialogada, mas a ideia é que é possível ensinar com as tecnologias, é possível usar a inteligência artificial, né? A presença do professor é oportuna e dentro dessa, dessa tensão entre gerações, né? Nós que não nascemos, né, nesse mundo virtual, podemos sim desenvolver a tecnologia. Os jovens desenvolvem, mas também nós temos condições e nós também podemos passar a nossa experiência para eles e fazer uma troca muito interessante. Então, Harari, né, um historiador israelense, ele nos fala que no mundo assim, desse paradigma da conectividade, da ubiquidade da informação, da presença redimensionada e ressignificada, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos é informação. É contraditório, não é? Eu fiquei pensando muito sobre essa citação.
pasmem, eles já têm demais. Muito mesmo. Mas em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. Eis o desafio, né? Mas com auxílio da audição, que eu falei, do ouvir, da ontologia, da inspiração, da intuição e, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Harari 2018, página 322. Então eu encerro, né, essa nossa conversa, esse nosso propalado, trazendo a filosofia lá do século IV a.C., com a maêutica, com o parto das ideias, sendo utilizada nesse novo paradigma, é eficaz, é possível, e dentro desse contexto nós percebemos, compreendemos e afirmamos que a presença do professor continua oportuna. Agora, ele torna-se um curador, né? Por exemplo, nas escolhas das suas tecnologias que ele vai utilizar, e essa tecnologia pode ser um giz, pode ser sem medo nenhum. Essa tecnologia pode ser um celular, essa tecnologia pode ser um celular é, com a inteligência artificial. Nós, nós podemos ensinar com touch, cliques. E, e eu me sinto muito feliz, muito empoderado, muito acolhido, né? É, de perceber, né, os meus alunos desenvolvendo, né, as suas epistemologia. Então, sem pessimismo, né, sem entusiasmo, é possível, né, nós equilibrarmos, né? O grande desafio também hoje é nós estarmos no mundo real e no mundo virtual, não extrapolar, né, esse limite, né? Aí para a próxima conversa, sim, nós podemos falar sobre quando nós extrapolamos, né, esses limites do mundo virtual, né? Seja crianças, adolescentes e adultos, né? As consequências, mas também nós podemos falar sobre a profilaxia. Então, eu encerro a minha conversa, agradeço aqui pela audição de todos vocês. Eu deixei aqui algumas referências, como falei, eu primei aqui, né, por um trabalho autoral envolvendo alguns trabalhos meus, né, as minhas inquietações e incômodos a respeito do uso das tecnologias, de trabalhar com as tecnologias, né, não sermos dependentes da tecnologia, viciados nas tecnologias, mas sim aproveitar, saber utilizá-las. Eu vou contar uma pequena história para nós encerrarmos. Quando eu era criança, mais ou menos, eu estava no primeiro ano da escola e me lembro que nós tínhamos um jardim muito grande e todo sábado não, alguns sábados, meu pai pegava uma tesoura de mão e cortava aquela grama e ficava o dia inteiro cortando aquela grama. E eu perguntava, pai, por que você não compra uma máquina? Não, é melhor fazer com a tesoura, porque eu fico mais forte. Mas, pai, você perde muito tempo. E nós ficávamos. Eu cresci vendo ele despender tempo cortando aquela grama. E toda vez que hoje eu pego o meu cortador de grama elétrico, eu lembro dessa história. Mas por que ele não abria a mão, né, de usar uma nova tecnologia? Mas ele dizia que gostava de ficar o, no sábado todo trabalhando. Então, algumas pessoas vão continuar cortando grama com a tesoura, outras vão cortar com uma máquina elétrica, uma máquina a combustível. É, a, essa apropriação das tecnologias também envolve, né, sentimentos, percepções e talvez algo que não seja explicado, como era o caso
do meu pai, né? Então, vocês devem ter, assim, se for pensar, inúmeros exemplos, né, a respeito disso, né? Espero que seja oportuno ter falado sobre esse exemplo, mas muito obrigado pela atenção. Mais uma vez agradeço por ter sido chamado, escolhido para falar no primeiro simpósio de Educação e Tecnologias. Me sinto muito honrado, é, encorajado, fortalecido, né? E me despeço assim com uma frase que eu gosto bastante, né? Que pequenas perguntas envolvem grandes e distintos interesses. Muito obrigado e até o próximo encontro.